Olá, meus alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Já estão com o livro aí? Porque nós vamos fazer hoje a atividade da lição 15. Muito bem, a aula passada nós lemos a história, comentamos sobre a história bíblica e hoje nós vamos fazer a atividade, tá bom? Mas antes vamos falar com Deus. Isso, faça o seu pedido de oração aí, que Ele está pertinho de você, ouvindo o seu pedido, ouvindo a sua oração. Querido Deus, muito obrigado pela minha vida, obrigado pela minha família e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Querido Deus, obrigado por me ensinar na sua palavra que não devemos zombar de ninguém, pois a zombaria é um ato de violência tão condenável como tantos outros, em que a pessoa é agredida fisicamente. Sendo que quando somos feridos por dentro, muitas vezes as marcas, por não serem visíveis, podem ser muito mais profundas e difíceis de serem cicatrizadas. Me ajuda a amar e respeitar o meu próximo como a mim mesmo. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Agora, nós vamos fazer o que? Nós vamos ler a mensagem do céu. Isso mesmo. A mensagem do céu, você pode pegar na sua Bíblia aí e vamos ler, tá em Provérbios, capítulo 9, versículo 12. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. Então, não devemos zombar de ninguém, não é verdade? Então, nós vamos virar na página 91, isso, para a primeira pergunta. Por que o povo de Deus havia sido levado ao cativeiro e teve sua cidade destruída? Lembra lá no texto que o povo levou, por quê? Porque desobedeceram à vontade de Deus. Certa resposta. Leia mais uma vez o que disseram os inimigos de Neemias e responda as questões. O que é que os judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que oferecendo sacrifícios poderão acabar o trabalho em um dia? Será que dos montões de entulhos e das pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para a construção? E Tobias disse também, que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo a raposa poderia derrubá-la. Então, olha como os inimigos aqui, ó, tá vendo nesse quadro? Como eles estavam furiosos, porque Neemias estava reconstruindo as muralhas. Eles não queriam, então eles estavam aqui furiosos. Vamos ver então como que é a pergunta aqui de baixo? Que frase do texto mostra o desprezo dos inimigos pelo povo de Deus? Vamos lá? A frase é, o que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Essa é a frase. Aí vocês escrevem aqui, ó. O que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Que frase do texto mostra o desprezo dos inimigos pelo trabalho do povo judeu? É aqui embaixo. Que tipo de muralhas poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-lo. Então vocês vão colocar a resposta nesse aqui, tá bom? Nessa segunda bolinha. Então vamos lá. Terceira. O que Neemias fez quando os inimigos caçoaram dele e de seu povo? Ele orou e vigiou. Olha a importância de orar e vigiar. Muito bem. Vira a página 92 na questão 4. Após ler os significados da palavra, converse com um de seus colegas e responda junto as perguntas. Zombar. O que significa zombar? Procurar tornar ridículo por meio de gestos, atitudes ou palavras irônicas, mofar, motejar, troçar, escarnecer, debochar, desprezar. Você costuma fazer isso com algum de seus colegas? Se sim, coloca sim, se não, coloca não. Caso a resposta seja sim, o que você acha que deve fazer daqui para frente? Se você respondeu sim, você deve fazer o quê? Isso, deve se arrepender e pedir perdão. Mas se você colocou não precisa responder nada, tá bom? Você já presenciaram alguém fazendo isso em sua classe com alguém? Se sim, coloca sim. Se não, coloca um X no não. Caso vocês vejam isso acontecendo, o que deve fazer para com essa prática tão prejudicial aos seus colegas? Para parar com essas práticas tão prejudiciais aos seus colegas? O que eu devo fazer?
aconselhar para não fazer isso e falar para o responsável da sala. Respondeu assim? Parabéns. 5. Será que você se lembra que estudamos em uma de nossas lições sobre o bullying? Faz tempo nós estudamos sobre o bullying. O que é bullying mesmo? Vamos lá? Bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou física, feitas de maneira repetitiva por um ou mais alunos. Muito bem. Agora vamos para 6. O que o bullying tem a ver com a zombaria? Tem a ver com a zombaria pelas ofensas verbais, como escarnecer, debochar e etc. 7. Uma gíria que é usada para dizer que alguém está zombando ou do outro é zoar. Cite algumas maneiras de zoar com o colega. Então aqui eu citei algumas maneiras. A resposta é: surpreenda-me e diga algo inteligente. Ainda não é dia das bruxas. Pode tirar a máscara? Então isso é o que? Usar uma gíria de zombaria, né? Surpreenda-me, diga algo inteligente, né? Isso é uma forma de estar zombando da pessoa. Então vamos lá, questão 8. O que Jesus nos ensina a fazer por aqueles que são nossos inimigos e zombam de nós? Vamos ler em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Vamos ver o que Jesus nos ensina a fazer? Achou aí na tua Bíblia? Mateus, capítulo 5, versículo 44. Amai os vossos inimigos. Aonde eu vou colocar essa resposta? Aqui embaixo, ó. Amai os vossos inimigos. Na questão 8. Agora na questão 9. O que Jesus pediu que Deus fizesse pelas pessoas que zombam dele e desprezam ele? Vamos ler lá em Lucas. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Olha só o que Jesus pediu, ó. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus intercedeu e orou pelos inimigos. Olha aqui, então você vai responder aqui, ó. Está escrito: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Na questão 10, separe em duas colunas diferentes as palavras que indicam grosseria, amizade, crítica, zombaria, gentileza, apelido, malícia, bondade, desprezo e amor. Como devemos tratar os colegas? Como devemos, nós vamos colocar uma dessas palavras aqui. Como não devemos tratar os colegas, nós vamos colocar aqui. Então vamos colocar primeiro como devemos. Devemos tratar o colega com amizade, com gentileza, com bondade, com amor. Ótimo. Agora, como não devemos tratar os colegas? Não devemos tratar com grosseria, com crítica, zombaria, apelidos, desprezo e malícia. Agora vamos na questão 11. Leia a interessante história sobre o que devemos ou não falar. E explique com suas palavras porque o bullying ou zoação não passa por nenhuma das peneiras. Vamos lá? É interessante essa história. Vamos ler juntos? Isso, a questão 11, tá? A professora está na questão 11. Nós vamos ler juntos essa história para responder a próxima questão. Certa vez, um jovem ouviu falar de algo que havia acontecido com uma pessoa que ele conhecia. Não resistindo à tentação de passar adiante a conversa, foi contar o que ouviu a um amigo. Este, que era uma pessoa muito sábia, interrompeu assim que começou a contar-lhe o fato, dizendo: Você já passou essa história pelas 3 peneiras? 3 peneiras? Perguntou o rapaz surpreso. Sim, devemos peneirar o que dizemos sobre os outros. A primeira peneira que devemos usar é a da verdade. Você tem certeza de que isso que ouviu é verdade? Perguntou o amigo. Caso tenha certeza de que isso aconteceu, você ainda deve passar pela segunda peneira, a peneira da bondade. Antes de dizer qualquer coisa, devemos perguntar: estou sendo bondoso com essa pessoa ao falar isso sobre ela? Isso vai ajudá-la. Por fim, ainda que tenha a terceira peneira, a da necessidade, preciso dizer isto: isso trará algum benefício para alguém? Ao ouvir isso, o rapaz estava envergonhado. O que ele estava fazendo não passava pelas 3 peneiras, era fofoca.
fofoca. Moral. Se o que você vai falar não passa pela peneira da verdade, da bondade e da necessidade, não vale a pena passar adiante. Olha que interessante, crianças. Então, agora a pergunta é, cadê? O que devemos ou não falar? Então, vamos explicar aqui. Porque o bullying é zoação, não tem verdade, não tem bondade e é muito menos necessidades. Olha, muito bem. Então, o 12 você vai pedir permissão para os pais, você pode acessar esses links da própria história, tá bom? Então tá, meus amores, um grande beijo, até a próxima aula, tchau!